Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre as casas tricona. As casas tricona na astrologia védica são conhecidas como casas de sorte, fortuna e inspiração. A casa 1 é o corpo físico, a casa 5 são os filhos e a criatividade, romances, amor pessoal. A casa 9 são o ensino superior e as viagens. Então, essas casas formam o time das casas tricona e elas têm uma natural afinidade com Áries, Leão e Sagitário, respectivamente, que são os signos que pertencem à triplicidade do elemento fogo. E o fogo na astrologia védica é Pita, indica missão de vida, indica propósito, indica Dharma. Então, pessoas com atividade em casas tricona, elas costumam serem motivadas por fé, por inspiração, por seguir o caminho ético, por seguir o caminho justo. Então, elas vão se interessar pela verdade e por construir relacionamentos com pessoas verdadeiras, buscar carreiras por uma motivação, impactar o mundo falando a verdade. Essas casas indicam também créditos kármicos. A 5 é Purva Punya Bhava e a 9 futuros créditos kármicos. Então ela fala de boas ações de vidas passadas, em que você vai facilmente colher o fruto dessas boas ações na encarnação presente. E quando eu falo de créditos kármicos, representa talentos. Então, pessoas com atividade em casas tricona costumam ser muito talentosas, costumam apreciar a estética, costumam apreciar educação, apreciar ler, fazer esporte, fazer atividade física, aconselhar as outras pessoas. Elas são boas em trazer uma vibração positiva para o grupo. Então, normalmente, os outros gostam de ficar perto delas porque eles se sentem aquecidos. Eles gostam de ficar perto dela porque eles se sentem inspirados. E são aquelas pessoas que causam flashes de inspirações. Então, essas casas é mais facilmente viável você concretizar aquilo que você deseja, mas não significa que você deve virar uma pessoa acomodada na vida e esperar que as coisas caiam do céu. Você deve trabalhar para que os seus sonhos se realizem. Então é importante você ter planetas maléficos como Saturno e Marte em bom estado cósmico, porque eles dão senso de competitividade e sobrevivência, que são dois atributos muito valorizados no mercado de trabalho. Então, as casas angulares falam sobre o karma presente. Então, quando você tem uma concentração de atividade em ângulos, indica que você vai precisar suar a camisa para fazer aquilo acontecer. Quando você tem fatores astrológicos em casas tricona, você vai sentir que o mundo colabora com você, que a sua família colabora com você. Se você foi alguém que cuidou do seu corpo, praticou esporte, evitou fumar, evitou beber, procurou fazer uma alimentação saudável, não estranhe você ter uma grande concentração de planetas na casa 1. Se você foi alguém que tratou bem a sua esposa, os seus filhos, os seus entes queridos, não estranhe você ter uma excessiva quantidade de planetas na casa 5. Se você foi alguém que buscou educação, que buscou informar, instruir as outras pessoas, ensinar as crianças, os pobres, não estranhe você ter uma grande quantidade de planetas na casa 9. Então,
Esses indivíduos podem ser muito caridosos e filantrópicos, podem ter profunda empatia pela dor do mais fraco. Então, frequentemente você vai fazer atos de caridades com planetas em casas tricona. Não significa que você vai fazer sacrifícios ou que você vai ser uma pessoa vitimista. Muito pelo contrário. Pessoas com uma enorme quantidade de planetas em casas tricona, elas não se permitem serem tratadas por menos do que elas acreditam que elas valem. Então, essas casas falam sobre amor pessoal, sobre o senso de lugar e de prestígio na sociedade. Então, isso é algo histórico que você construiu de outras vidas. Então, quando você se relaciona com alguém que te trata por menos, seja afetivamente ou profissionalmente, você zarpa imediatamente de uma relação abusiva. Porque as casas triconas são boas para denunciar o que é fraco, o que é vulnerável, o que é doentio. Então eu adoro atender consulentes com fatores astrológicos bastante distribuídos nessas casas, porque eles são consulentes que ouvem os conselhos, que estão preocupados em melhorar aquilo que precisa de aprimoramento, que estão preocupados em visitar as próprias sombras, porque são, sobretudo, a casa 5, que fala sobre buscar soluções positivas para os problemas. Então, são as casas que te salvam de depressão. Então, é comum você encontrar esses nativos se envolvendo em carreiras de autoajuda ou se envolvendo em carreiras artísticas que você traz alegria para o público, como o ator ou o artista, porque elas se sentem bem em trazer a esperança para as outras pessoas. Então, elas normalmente são muito almejadas. Mas a casa tricona, elas indicam a energia do sagrado feminino, que tem associação com a deusa Lakshmi. Então, Lakshmi indica prosperidade e progresso. Em contrapartida, as casas angulares, que indicam o sagrado masculino e a energia de Vishnu, indicam a busca por segurança emocional e material. E as casas tricona indicam por progresso emocional, financeiro e espiritual. Então, quando você junta o regente de uma tricona numa casa Kendra, isso forma um Raja Yoga, que é uma assinatura ou combinação planetária que indica sorte, prosperidade e abundância. Então, é muito importante para líderes espirituais, para formadores de opiniões, para inspirar e fazer o mundo se inspirar na sua palavra. Então, são casas muito importantes se você deseja trabalhar na indústria esotérica, se você deseja trabalhar com educação. Agora, a casa 1, ela guarda tanto a energia do sagrado masculino e do sagrado feminino. Então, ela mescla as duas polaridades, de Lakshmi e Vishnu. E a casa 1 é o ascendente, é a sua entrada no mundo. Então, quando o dispositor da casa 1 estiver debilitado, significa que você não tem as duas polaridades equilibradas e você vai precisar de orientação espiritual para conseguir buscar o seu centro. Dependendo do tipo de ascendente, os planetas que regerem as casas tricona vão ser denominados os benéficos funcionais. E os planetas que regem as casas 3, 6 e 11 são os chamados maléficos funcionais, e é relativo para cada ascendente. Então, é preciso analisar individualmente cada constelação ascendente para indicar isso, mas os textos dizem que não é bom você ter o regente da casa 3, 6 ou 11 dentro de uma casa tricona, porque você coloca
ego e desejos pessoais na frente de inspiração. Então, é ruim porque ao invés de você buscar aprimoramento espiritual, você vai buscar status. Não que status ou satisfazer desejos egocêntricos seja algo ruim, mas é que cada coisa deve estar no seu devido lugar. Mas você sabe que isso também é relativo, porque se o dispositor de uma casa que forma maléfico funcional estiver numa constelação que apoie a sua agenda, você pode se sentir inspirado a competir e a acúmulo financeiro. Isso não é uma coisa ruim nem boa, isso é simplesmente como é a natureza de cada pessoa. A casa 1, ela é a menos potente das casas tricona. A casa 5 é a segunda mais potente e a casa 9 é a mais potente de todas. É uma ordem crescente, então a casa 9 é mais potente do que a 5 e que a 1. E a casa 5 é menos potente que a 9, mas mais potente que a 1. E a casa 1 é menos potente que a 9 e a 5. Então, caso você tenha muitos planetas em casas tricona, olhe a natureza desse planeta, porque se for um benéfico como Vênus, Júpiter, a Lua crescente, Mercúrio, quando ele não faz uma conjunção com um maléfico, fazem incrivelmente bem em casas tricona, porque eles fornecem graciosidade e suavidade na sua vida. Mas caso seja um maléfico, você vai ser inspirado a ser competitivo, você vai ser inspirado por instinto de sobrevivência. Isso não é de todo ruim. Planetas em casas tricona indicam sorte. Então, se você tem o Sol aqui, sorte com o pai. A Lua, sorte com a mãe. Mercúrio, intelecto arrojado, intelecto rápido. Se você tem Vênus, sorte no amor. Se você tem Marte, grande instinto de competitividade e sorte com irmãos e irmãs. Se você tem Júpiter, sorte com um marido em mapas femininos, mas de maneira geral sorte com professores e professoras. A mesma coisa em mapas masculinos, no caso de Vênus, que indica sorte com a esposa. Se você tem Saturno aqui, sorte no mercado de trabalho e na sua relação com patrões ou empregados, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre as casas triconas. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!